Bom dia, Pai do Senhor. Eu vos falei a missionária Ana Giralbano. Hoje é dia 3 de novembro de 2025, uma segunda-feira, né? O começo de semana. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro nessa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Visita aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? A palavra do Senhor hoje está em 2 Reis 15, o reinado de Azarias, rei de Judá, tá? No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que a missionária Ana Jeroboão desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus apareça. Porque o objetivo desse canal, meu Deus, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que seu nome venha a ser exaltado. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, continua me sustentando, me fortalecendo, me capacitando, me dando humildade e sabedoria. Deus, como esse canal já diz, João 3,30, que o Senhor cresça e que eu diminua, não é sobre mim, é sobre ti, é para a tua honra, é para a tua glória. Meu Deus, que eu venha aprender da verdadeira fonte, que é a tua palavra, cada dia mais, Senhor. Oh, Senhor, fica comigo. Decanta-la e sai. Não me deixe, meu Deus, fique comigo cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: o reinado de Azarias, rei de Judá. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 17 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e queimar incenso neles. O Senhor feriu o rei com lepra até o dia de sua morte. Durante todo esse tempo, ele morou numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo, né? Então tá falando de Amazias, né? Igreja, é muito interessante, né? Que vai falar que ele começou a reinar com 17 anos, que ele reinou, né? Mas esses reis, ele tinha quase todos, eram, é bem dizer, somente Davi que não, o modus operandi era o mesmo, tá? Ele fez o que o Senhor aprova, fazia, algumas coisas que o Senhor aprovava, né? Como seu pai Amazia, mas, né? Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifício e a queimar incenso, né? Ou seja, a palavra sempre vai dizer que ele andava ali, né, no caminho do que? De Jeroboão, tá? Porque Jeroboão foi quem, vamos dizer assim, que implantou esse comportamento, assim, que o povo continuava fazendo, né? Era um exemplo, um péssimo exemplo, tá? Mas, tanto o Jeroboão foi ali no Reino do Norte, tá? Mas Judá também tinha esse mesmo comportamento, tanto o Reino do Sul como o Reino do Norte, né? Eles não conseguiam servir a Deus, simplesmente a Deus, entendeu? Ter um Deus, ele ser único Deus, ele sempre dividia a glória de Deus. Que Deus quando disse, Deus 10 mandamentos, falou assim, adorarás somente a Deus, somente a mim, né? O único que conseguiu fazer isso foi Davi, somente Davi. O único que conseguiu adorar somente a Deus, né? E aí diz que o Senhor feriu de lepra até o dia da sua morte, né? Durante todo esse tempo ele morou numa casa separada, Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Então, quando ele foi ferido de lepra, foi um castigo, né? Igreja, é muita coisa que acontece. Mas ele tomava, e aí Jotão tomava conta do palácio no lugar dele, né? Governava, né? Até o resto da sua vida. Aí a gente vai aqui, né, continuar. E os demais acontecimentos do reinado de Azarias e todas as suas realizações estão escritas nos registros históricos dos reis de Judá, tá? Azarias descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, filho de Davi. Seu filho Jotão foi seu sucessor. O reinado de Zacarias, rei de Israel.
No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 6 meses. Esse Jeroboão, a igreja, não é aquele Jeroboão, tá? Que implementou a idolatria ali, né? O bezerro de ouro. Isso aqui é outro Jeroboão. Isso aqui é Jeroboão II, tá? Rei de Israel em Samaria e reinou 6 meses. Ele fez o que o Senhor reprova, com seus antepassados havia feito, não se desviou dos pecados de que Jeroboão, tá vendo? Dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, levar Israel a cometer. Então é coisa terrível, que é o bezerro de ouro, tá? Mãe. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele o atacou na frente do povo, assassinou e foi o seu sucessor. Então tinha muito disso, tá? De usurpar o trono, ok? Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú. Seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. E aí, diz assim, agora o reinado de Salum, rei de Israel. A gente viu, né, esses dois reinados aí. O reinado de Zacarias, né? E o reinado de Azarias. Então, a gente viu, né? E é bem... Tinha muito, assim, essas situações de eles não cumprirem a palavra do Senhor por completo, amém? Diz assim, é o reinado de Salum, rei de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Então Manaé, filho de Gade, foi a Tirza, a Samaria, e atacou Salum, filho de Jabes, assassinou e foi o seu sucessor. A igreja tinha muito disso, esses ataques. Eles vai lá na traição, atacava e ocupava o lugar, né? Então, assim, os demais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou estão escritos no registro histórico dos reis de Israel. Naquela ocasião, Manaém, partido de Cis, atacou Tifisa e todos que estavam na cidade, seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade, saqueou Tifisa e rasgou ao meio todas as suas mulheres grávidas. Então, ele fez, assim, algo abominável, né? Entrou na cidade, saqueou ainda as mulheres grávidas, ele partiu no meio, né? Então, assim, algo terrível, né? Igreja, é coisas que a gente vê e você fala assim, meu Deus, como assim, né? Mas era coisas que acontecia. Por isso que, quando o apóstolo Paulo fez assim, a nossa luta, né, contra a carne e o sangue, sim, contra principados e potestades, né? Porque nessa época do Velho Testamento era na carne mesmo, matava, partia, podia ser homem, criança, mulher, não interessa, idoso, tinha que matar. Eles matavam mesmo, tá? Não tinha, como hoje, né? Nos dias de hoje, principalmente em pleno século XXI, se você vê uma situação dessa, é notícia, é uma coisa absurda, né? Mas, infelizmente, nós agora estamos lidando com potestades terríveis também, tá? Eles matam na carne, cobras de macumbaria, de inveja, de perseguição, meu Deus do céu, muita coisa, muita influencia, eles influenciam muito, né? O mundo espiritual, a mente, o coração das pessoas a fazer coisas terríveis, tá? Infelizmente, igreja. Por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, sim, não é contra o sangue e a carne, sim, contra principados e potestades, tá? No 30º, vamos lá, o reinado de Manaém, rei de Israel. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gade, tornou-se rei de Israel e reinou 10 anos em Samaria. Então, ele reina, né, 10 anos em Samaria. Você vê, igreja, que é sempre, ó, 2 reis. Um rei reina em Judá, ó, Azarias, rei de Judá, e Manaim, tá? Rei de Israel. Sempre porque são 2 tribos, tá? Ele fez o que o Senhor reprova durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, levaram Israel a cometer. Então, Pu, rei da Síria, invadiu o país e Manaém lhe deu 35 toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. Manaém cobrou essa quantia de Israel e todos os homens de posses tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria. Então ele interrompeu a invasão e foi embora. Igreja ó, virava e mexia, algum rei da Síria se levantava contra ali Israel, tá? Então decanta lá essa, e ele sempre era no lado material, ok?
eles viam mesmo Decanta Laessai no lado material, tá? Ben Haddad, Hazael, agora esse Pu, eles sempre vinham para levar a prata, ouro, mulheres, filhos do povo de Israel, ok? Os demais acontecimentos do reinado de Manaém, todas as suas realizações estão escritas nos registros históricos dos reis de Israel. Manaém descansou com seus antepassados e seu filho Pecaías foi seu sucessor. Então a igreja tinha muito disso. E esse Pu, né, que era ali assírio, nossa, misericórdia, né? Ele invadia mesmo e eles destruía. Agora você imagina, né? Igreja, eles conseguiram. Segundo os historiadores, eles levantaram o valor de, assim, né? Como eu posso dizer? Diz assim que era uma soma enorme de dinheiro quanto ao valor relativo de um talento de prata. 35 toneladas de prata. Então, igreja, a gente está falando de muito dinheiro, né? Muita coisa, né? Que ele deu, né? Foram 35 toneladas de prata, né? É muita coisa, né, igreja? Os demais acontecimentos do reinado de Manaém e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos do rei de Israel. Manaém descansou com seus antepassados e seu filho Pecaías foi o seu sucessor. O reinado de Pecaías, rei de Israel. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Isaías reinou bastante tempo. Ele começou a reinar com 17 anos, tá? Pecaías, filho de Manaém, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos. Pecaías fez o que o Senhor reprova. Como sempre, igreja, né? Pecaías tornou-se rei de Israel, reinou 2 anos. Pecaías fez o que o Senhor reprova e não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levaram Israel a pecar. Sempre Israel estava ali no caminho de Jeroboão. Um dos seus principais oficiais, Peca, filho de Ramalias, conspirou contra ele, levando consigo 50 homens de Gileade, e assassinou Pecaías e também Argabe e Arié na cidade do palácio real de Samaria. Assim, Peca matou Pecaías e foi seu sucessor. Então, ele tinha, era um assassinato, assim, um atrás do outro, tá? Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então, tinha muito disso. Um vinha usurpava o trono, outro vinha usurpava, e era assim, um horror mesmo. Reinado de Peca, rei de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filha de Remaías, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 20 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabote, e levar Israel a cometer. Então, estava sempre lá. O pecado estava lá. E durante o reinado, Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu e conquistou Ijon, Abel, Betmaca, Janoa, Quedes e Razor, e tomou Gileade e a Galiléia, inclusive toda a terra de Naftali, e deportou o povo para a Síria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o atacou e o assassinou, tornando-se seu sucessor no 20º ano do reinado de Jotão. Então a igreja era um assassinando o outro. Peraí, agora eu vou tomar o trono. Aí, agora, quem mata ele? Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca e atacou e o assassinou, tornando seu sucessor no 20º ano do reinado do filho do Jotão, filho de Uzias, tá? Os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Reinado de Jotão, rei de Judá. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok, né? Então, teve um tempo, né? Vamos lá. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias, né? Diz assim, ó. E ele fez o que o Senhor aprova, como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados,
O povo continuou a oferecer sacrifício e queimar incensos nele. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Então, naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Então, Deus incitava, levantava, tá? Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu predecessor. Seu filho Acas foi seu sucessor. Então, igreja, a gente viu dos reis aqui, tá? E a gente viu também, que muitos usurpavam o trono de Cantalaíasa e ia tomar conta, aleluia. E a gente viu também que naqueles dias Deus levantava, Deus de Cantalaíasa permitia essas situações, mostrando que ele, estava no controle. Que se eles não se convertessem, decanta lá ia só, decanta lá ia sair, ele ia permitir todo levante, amém? Comigo, com você, não é diferente. Se a gente está no caminho de Deus, Deus aplaca muitas situações na minha e na sua vida. Mas no decorrer da nossa vida, as coisas acontecem naturalmente. Mas tem coisas que é consequência dos nossos pecados, das nossas escolhas. Decanta lá ia só, decanta lá ia sair. E Deus, ele não vai intervir na minha e na sua escolha, ok? Mas ele vai sempre falar, filho, se a gente orar, Deus fala. Mas se a gente não orar, eu já falei da experiência do carro que eu tenho, igreja do Sherry Kiki. Eu não orei, falei, eu vou entrar. Não, Deus, não vou orar, não vou comprar, meu esposo trabalhar. E eu tô pagando o preço até hoje, porque eu não orei. Se eu tivesse orado, Deus tinha falado, não compra, que saiu uma bomba, você não tá vigiando, o diabo tá jogando laço, E assim vai. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor, ele ainda tem tido misericórdia de mim e da minha família, amém? E eu creio também que ele tem tido misericórdia de você pelo nome e pelo sangue de Jesus. Quem na paz, tenha uma semana abençoada, um mês de novembro abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe.